Hoje a gente vai mergulhar numa teoria realmente fascinante sobre aqueles padrões que, sabe, parecem definir a nossa vida. Vamos dar uma olhada em As 5 Feridas que Nos Moldam. Sabe aquela sensação de estar preso num loop? De repente, a gente se vê vivendo as mesmas situações complicadas de novo e de novo. Pode ser nos relacionamentos, na carreira ou até na forma como a gente se enxerga. Parece que, não importa o quanto a gente tente, os mesmos problemas sempre voltam. Mas por que será que isso acontece? Então, a teoria que a gente vai explorar hoje sugere que a raiz desses padrões todos está em feridas emocionais bem profundas, que se formaram lá na infância. São experiências que, muitas vezes, sem a gente nem se dar conta, acabamos carregando pela vida inteira. E aqui está o ponto central. Quando uma criança se expressa de forma autêntica, mas essa expressão é recebida com algum tipo de desaprovação ou dor, uma ferida se abre. E para se proteger, o ego rapidamente constrói um mecanismo de defesa, quase como uma armadura emocional, que vai acabar moldando o comportamento dali para frente. A metáfora que a teoria usa para explicar isso é, olha, muito boa. Pensa numa ferida emocional como um machucado físico que nunca cicatrizou direito. Qualquer coisinha que encosta ali, mesmo que seja um toque super gentil, pode causar uma dor enorme. E a dor não vem da maldade de quem tocou, mas sim porque a ferida original continua ali, sabe, sensível, aberta. E o que a gente faz para proteger essa ferida tão sensível? Bom, a gente cria máscaras. É como usar uma luva para esconder um corte na mão. A máscara esconde a nossa dor. Ela dá uma sensação de segurança, claro, mas o ponto crucial é entender que a máscara protege, mas não cura a ferida. Ela só esconde. Certo. Agora vamos ver como isso se desenrola na prática. A teoria identifica 5 feridas emocionais principais, e cada uma delas nos leva a criar uma máscara de proteção específica correspondente. Vamos dar uma olhada em quais são elas. E aqui está o mapa completo. A ferida da rejeição gera a máscara do escapista, a do abandono, a do dependente. A humilhação leva à máscara do masoquista, a traição, a do controlador e, por fim, a injustiça cria a máscara do rígido. Basicamente, essa é a essência da teoria. Vamos mergulhar na primeira delas, a ferida da rejeição. Essa é uma das mais profundas, porque ela atinge o nosso sentimento de ter o direito de existir. A pessoa se sente como se fosse repelida, sabe? Não querida na sua essência. E isso a leva a usar a máscara do escapista, para poder fugir dessa dor. Essa frase resume bem a crença que se instala lá no fundo. Quem veste a máscara do escapista carrega um sentimento de ser insignificante, de não pertencer a lugar nenhum, quase como se a própria existência fosse um engano. E o interessante é que essa ferida se manifesta de formas bem concretas. O corpo de quem usa essa máscara muitas vezes parece querer ocupar o mínimo de espaço possível, como se buscasse ficar invisível. No comportamento, a pessoa busca solidão, foge de qualquer situação que possa reativar aquela dor. E o maior medo é o pânico, a sensação de perder totalmente o controle diante dessa dor esmagadora. Agora, a segunda ferida é a do abandono. É um pouco diferente da rejeição. Aqui, a dor não é sobre o direito de existir, mas sim sobre a falta de amparo, aquela sensação de não conseguir seguir em frente sem ter alguém do lado. E isso cria a máscara do dependente. Essa pergunta revela o centro do medo de quem usa a máscara do dependente. A crença é de que a pessoa simplesmente não dá conta da vida sem o suporte de outra. A solidão não é só triste, ela é vista como uma verdadeira ameaça à sobrevivência. E assim como o escapista, os traços do dependente também são bem visíveis. O corpo, por exemplo, muitas vezes parece ter uma falta de tônus muscular. Pode ser mais longilíneo, com um olhar meio caído, triste. No comportamento, a gente vê uma busca constante por atenção e apoio. A pessoa pode dramatizar as situações, às vezes até se colocando no papel de vítima, para garantir esse suporte. O maior medo, sem surpresa, é a solidão. Ok, a gente já passeou por algumas feridas e suas máscaras, e pode parecer um cenário meio pesado, né? Mas a boa notícia é que a teoria não para só no diagnóstico. Ela também aponta uma direção, um caminho para a cura, um processo para a gente conseguir se libertar dessas armaduras e viver de um jeito mais autêntico. E a base para começar essa cura é uma mudança de perspectiva fundamental. A ideia não é encontrar culpados na nossa história. Não se trata de culpar os pais ou quem quer que seja. O caminho é assumir a responsabilidade pela própria dor. E o mais importante, olhar para as nossas próprias feridas com compaixão. Então, como seria essa jornada na prática?
O processo é descrito em 3 etapas. A primeira é reconhecer a máscara, ou seja, observar quando ela entra em ação, mas sem se julgar por isso. A segunda é aceitar, se dar o direito de ter sentido aquela dor e de ter precisado dessa proteção para sobreviver. E o terceiro passo é perdoar. Perdoar a si mesmo por ter carregado essa dor por tanto tempo e perdoar os outros, entendendo que eles também carregam as suas próprias feridas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Olhar para esses padrões não é um exercício de autocrítica, muito pelo contrário, é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. A pergunta que fica no ar é: qual dessas máscaras tende a se manifestar com mais frequência? Porque reconhecê-la já é o primeiro e talvez o maior passo para, um dia, quem sabe, poder deixá-la de lado e viver de uma forma mais livre e verdadeira.